Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. No episódio de hoje, a gente segue explorando nessa playlist o TPS de 2024, mais especificamente as questões de história mundial. Hoje é hora de a gente avaliar o item 3 da questão 51 desse TPS de 2024. Vamos lá. Item na tela. Os movimentos de independência nas regiões insurgentes da América Espanhola foram majoritariamente motivados pela quebra do pacto tradicional, traço característico daquelas sociedades, e não por ideias e práticas políticas novas que vigoravam a época na Europa. Esse item está errado. É um item que olha especificamente para o ponto 2 do edital de História Mundial, que fala das revoluções de maneira geral, e mais especificamente olha para o subitem ali 2.2, que avalia um tema que é muito presente nos TPS de HM, avalia os processos de independência na América, e aí contemplando tanto a América Espanhola quanto a América Inglesa, a independência das 13 colônias. Olhando especificamente para essa assertiva, por que esse item está errado? Onde é que está o erro desse item? Não é uma questão muito difícil, a gente já avaliou aqui itens mais fáceis do que esse, mas eu diria que é o item 3 da questão 51, um item tranquilo. Acho que é um item que não traz muitos problemas para a esmagadora maior parte dos candidatos. O problema é que o item apresenta para vocês duas motivações para a eclosão da independência da América Espanhola. Uma estaria correta, a outra estaria errada. Uma primeira motivação seria a quebra do pacto tradicional, característico daquelas sociedades. Essa parte da assertiva estaria correta na visão da banca. E a segunda motivação seriam ideias e práticas políticas novas que vigoravam à época na Europa. Da forma como a banca constrói a assertiva, as ideias e as práticas políticas, elas não motivaram o processo de independência da América Espanhola. E é aí que está o problema do item. A banca constrói a assertiva de modo que haveria uma alternativa ali, ou uma motivação ou outra motivação. E alguns candidatos podem embarcar nessa perspectiva alternativa quando avaliando o item. Olha, isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu. Mas, na verdade, ambas as motivações são válidas para a gente pensar processo de independência da América Espanhola. Então, não existe uma única motivação, ambas as partes do item que eu mencionei contribuíram para esse processo de independência. É inegável que houve sim a quebra de um pacto tradicional, né, um traço característico daquelas sociedades. Se a gente olha, se a gente tenta pensar que pacto tradicional é esse que foi quebrado, a relação entre o rei e as suas colônias. A independência ela é disparada, ela é catalisada pela crise de 1808, o impacto das guerras napoleônicas, o impacto da presença de Napoleão na Península Ibérica. Os Bonaparte tentaram retirar do poder os Bourbon na Espanha, chegaram a reinar sobre a Espanha, mas não conseguiram manter aquele pacto colonial com os domínios da América Espanhola. Os colonos por aqui não reconheceram a ascendência dos Bonaparte sobre a América Espanhola, pelo menos grande parte desses colonos, e pontualmente eles vão se revoltando, exigindo primeiro a autonomia
em relação aos Bonaparte e, posteriormente, buscando uma ruptura da antiga metrópole, uma ruptura da Espanha. Então é inegável que houve uma quebra desse pacto de legitimidade, dessa relação entre o rei e o povo, dessa relação de ascendência obrigatória do rei sobre o povo. Mas as ideias e as práticas políticas novas também vão contribuir e muito para que as independências aconteçam. Na verdade, quando acontecendo, essas independências, esses processos peculiares e particulares que acontecem ali em vários territórios da América Espanhola, trazem muitas ideias novas, incorporam muitas ideias que vinham sendo fomentadas na Europa, e eu digo mais, em alguns aspectos transcendem essas ideias. E acho que esse deve ser o norte dos nossos comentários hoje, tentar orientar esse nosso encontro de hoje no sentido justamente de pensar o caráter moderno, caráter vanguardista dos movimentos de independência da América Espanhola. Primeiro ponto importante quando a gente fala dessa modernidade, quando a gente fala dessa inovação, é o impacto da crise da monarquia na Espanha. A partir do momento em que o rei, primeiro Carlos IV, depois Fernando VII, os reis Bourbon da Espanha, são aprisionados, isso desencadeia práticas inéditas aqui no continente americano, que, por sua vez, materializam transformações que já vinham acontecendo no continente europeu desde a época da Revolução Francesa. Então, são tempos em que, não só na América Espanhola, mas também na América Portuguesa, a gente estuda isso com mais profundidade na história do Brasil, são tempos de explosão da imprensa de maneira geral. Né? A censura vai desmoronar, porque a coroa perde o controle sobre a colônia. Então a política deixa de ser ali segredo de Estado e a gente tem a multiplicação de jornais, a multiplicação de panfletos, a multiplicação de gazetas de conteúdo político, né? Uma opinião pública incipiente começa a tomar forma, começa a avaliar as ações do governo, começa a avaliar a conduta dos agentes metropolitanos, dos colonizadores, começa a avaliar e emitir opinião sobre o que está acontecendo na Espanha. Essa opinião pública começa a entender que o direito divino não é suficiente. Esse direito divino que regulava, grosso modo, o pacto colonial, o exclusivo metropolitano, ele não é suficiente. A sociedade precisa ser convencida. Debates devem ser estimulados na América, da mesma forma que, nesse contexto de guerras napoleônicas, debates são também estimulados na Espanha. A Espanha resiste a Napoleão. A gente tem a Constituição de Cádiz, de 1812, que vai ser uma referência institucional para todo o constitucionalismo que a gente vê no continente americano nas primeiras décadas do século XIX. Então a gente tem eleições, representação moderna. Claro que nada no nível que a gente observa no século XX. É importante a gente deixar muito evidente que essa sociedade ainda é uma sociedade de crise do antigo regime, não é uma sociedade moderna, é uma sociedade que está muito longe de ser democrática, mas alguns episódios da Europa, as constituições da época da Revolução Francesa, as Cortes de Cádiz convocadas na Espanha, a Constituição de Cádiz, La Pepa, de 1812, são referências importantes para que a gente tenha juntas locais na América introduzindo em escala maior que das câmaras municipais na América Portuguesa, por exemplo, né, o voto e essa dinâmica eleitoral, ainda que com muitas restrições, ainda que apenas uma elite criolla, no caso da América Espanhola, tenha protagonismo nos processos eleitorais realizados no continente americano. São tempos, sim, de novas ideias políticas,
são tempos nos quais a gente pode dizer que a América Espanhola foi motivada por ideias e práticas novas que vigoravam à época na Europa. Não só por ideias e práticas novas que vigoravam na Europa, mas também por ideias e práticas novas que vigoravam nos Estados Unidos. Quando a gente fala de novas ideias políticas, começa a ficar muito evidente, né, esse novo contrato social no qual a soberania ela reside na nação e não mais no corpo físico do rei. Existe uma relativização essa figura do rei como grande representante da opinião pública, o grande representante dos desígnios do povo. Cada vez mais vai existir, e esse é um processo ali ao longo do século XIX, cada vez mais vai existir um debate, os termos do qual muitos dos cidadãos vão defender que a Assembleia, Congresso, deve ser o verdadeiro representante do povo, o verdadeiro representante da nação. Mas a partir do momento em que Fernando VII, então, foi aprisionado lá por Napoleão, muitos colonos não querem mais escutar o rei. Né? Muitos colonos vão se mobilizar para assumir o autogoverno, para buscar a sua independência. O que a gente percebe, como eu disse, nessa América espanhola, é uma disseminação de constituições logo após a proclamação da independência. No caso brasileiro, a gente tem uma Constituição um ano depois da proclamação oficial de um processo de independência e começou justamente ali com a transmigração da família real no ano de 1808. Então existe ali uma convicção que vai sendo construída, que vai sendo forjada, de que o poder político precisa ser limitado, regulado e escrito por um novo pacto social. E a Constituição, a Carta Constitucional, seria produto principal desse novo pacto social. Traz consigo essa obsessão desses estados nacionais em formação no continente americano pela redação de novas constituições. Logo após a independência, a gente tem um ambiente mais liberal na América Latina. De novo, está muito longe de ser democrático. Os criollos, a elite política da colônia, segue com uma ampla ascendência, né, impondo seu poder sobre o restante da população. Mas se a gente comparar o que está acontecendo na América Latina com o que está acontecendo na Europa na onda revolucionária de 1820, no momento em que os movimentos liberais vêm sendo sistematicamente reprimidos na Europa pela Santa Aliança, o ambiente aqui na América Latina é bastante liberal. Dom Pedro I do Brasil é visto como um rei liberal, um rei especial, um rei diferente daqueles reis que governavam a Europa e que ainda estavam vinculados ao antigo regime. Então, sob muitos aspectos, a América, pelo menos no início do processo de independência, pode ser percebida como um continente mais liberal que o continente europeu no começo do período oitocentista. É também um tempo de difusão dos estados nacionais. Se a gente pensa essa história de afirmação dos estados nacionais em detrimento do Estado moderno, aqueles estados que são regidos pela lógica uma nação, um território, a França, lá à época da Revolução Francesa, foi talvez a grande pioneira na Europa no sentido de afirmar um Estado nacional. E o processo de criação dos Estados nacionais europeus é um processo que vai demorar a se difundir, a se expandir. Então, o leste europeu só vai começar a afirmar a sua independência depois da Primeira Guerra Mundial. O Império Russo é um império multiétnico até os dias de hoje. Foi necessário esperar o esboroamento do Império Austro-Húngaro, por exemplo, para que novos estados nacionais surgissem no continente europeu. Alemanha e Itália, grandes referências do continente europeu, só vão consolidar os seus respectivos estados nacionais na segunda metade do século XIX. No caso da América Latina, a primeira metade do século XIX já é momento de afirmação dos estados. E quando os limites entre os estados ficam mais evidentes, ficam mais claros, a segunda metade do século XIX vai ser o momento de afirmação das nações, a afirmação das identidades latino-americanas. É claro que não é um processo perfeito, é um processo cheio de lacunas
cheio de erros, né? Mas é um processo que foi mais rápido no começo, olhando e tomando como referência as primeiras décadas do século XIX, é aquilo que a gente vê acontecendo na, na Europa. Na Europa, como eu já falei no começo desse episódio, desse vídeo, a Europa do pós-guerras napoleônicas é a Europa que se encontra no Congresso de Viena e que basicamente assume o princípio das legitimidades e o compromisso com a restauração das monarquias conservadoras. Isso fica muito evidente na própria materialização da Santa Aliança. A América Latina, por outro lado, vai começar já, com o advento da independência, a estabelecer a República como uma forma de governo padrão, né? Salvo algumas exceções no início, como a representada pelo México, como a representada pelo Brasil ao longo de todo o século XIX. Mas, se a gente quiser entender a experiência da independência ou das independências dos territórios da América Espanhola, né, da independência da América Espanhola como uma experiência sob alguns aspectos mais moderna, mais vanguardista do que os movimentos liberais na Europa, a gente tem elementos que corroboram isso que eu estou falando, né? Um deles justamente esse laboratório republicano e o outro que eu diria que é um laboratório para o direito internacional. Esse exercício do pan-americanismo, né, alguns nomes importantes na promoção desse pan-americanismo no continente americano, mais importante deles, certamente, Simón Bolívar, né? Enquanto as potências europeias estão ali buscando o equilíbrio de força, buscando resguardar o seu poder, sempre olhando a outra potência como uma potencial adversária, né? O jogo de forças no continente europeu tende a ser um jogo de soma zero. O Bolívar, na América do Sul, propõe ali uma confederação de nações, né? É um experimento muito interessante que não consegue ser realmente implementado, mas a ideia é tentar criar ali um direito próprio entre os territórios confederados, uma experiência que é tentada logo após a independência da Bolívia, a independência da Colômbia, a independência do Equador, né? Então, ali a gente tem uma tentativa de criar uma confederação de países que vai pensar a arbitragem política de conflitos, a abolição do tráfico de escravos, a defesa mútua contra potências. Então, vão atuar conjuntamente com o objetivo de afirmar as suas independências e de passar um discurso coeso quando se relacionando com outros países do sistema mundo. A Europa só vai conseguir fazer algo parecido lá à época da Liga das Nações, né, no século XX, né, a União Europeia como tentativa de unificar ali, de promover um diálogo, né, uma maior coesão entre os Estados europeus e relativizar essa lógica do equilíbrio de poder, só é uma realidade depois da Segunda Guerra Mundial. Então, olha o vanguardismo observado na América Latina. Isso para a gente não falar, isso se a gente não falar de Revolução Haitiana, né? A Revolução Haitiana é uma revolução revolucionária, né? É uma revolução diferente de tudo, é uma revolução vanguardista. A Revolução Francesa tentou acabar com a escravidão lá nos tempos mais radicais, nos tempos jacobinos, né, ali 1793, 1794, mas não foi bem sucedida. Enquanto a Revolução tentava promover transformações profundas na Europa, o Haiti promovia transformações profundas na América. Né? Uma revolução que consegue a independência e a abolição da escravidão, coloca os negros como protagonistas. Né? Não tem nada mais vanguardista do que isso. Tem vários eventos interessantes. Né? Por exemplo, Dom Pedro I, monarca liberal que atravessa o Atlântico para jurar uma constituição nos trópicos, né? Num contexto em que movimentos constitucionalistas na Península Itálica, na Península Ibérica, vão falhando, né, sistematicamente. Então, não só
não só a gente pode dizer, olhando aqui para o item, que os movimentos de independência nas regiões insurgentes da América Espanhola, eles são, de fato, motivados por ideias e práticas políticas novas que vigoravam à época na Europa, como a gente também pode dizer que esses movimentos, em alguns aspectos, transcendem essas novas ideias, vão além e inspiram, por que não, movimentos que vão acontecer na Europa posteriormente. Era esse o meu recado para vocês. Eu fico por aqui. Até uma próxima oportunidade, gente. Tchau, tchau.